Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula da equipe Midor Brasil. Hoje a gente vai falar de uma parte conceitual de maneira simplista. A gente vai abordar aqui o que é o Java EE, vamos falar também do servidor de aplicações e como funciona a estrutura de um servidor de aplicações, tá ok? Vamos começar com Java EE. Java EE nada mais é que uma série de especificações, como se fosse uma receita de bolo, para que os desenvolvedores possam criar aplicações corporativas, ou seja, aplicações complexas que você tem controle de transação, que você vai ter rodando as regras de negócio, uma aplicação que você tem um gerenciamento de threads, ou seja, se o desenvolvedor seguir as especificações do Java EE, ele vai conseguir construir esse tipo de aplicação, tá certo? Uma aplicação escalável também, que é outro fator muito importante, tá ok? Dentro do Java EE, a gente tem uma série de especificações, né? Uma série de APIs e nada mais que são padrões, certo? Esses padrões, eles se dividem, tá? Vamos começar falando abordando de maneira bem superficial aqui sobre o Java Server Faces. O Java Server Faces é uma API, né, um padrão de desenvolvimento de páginas web, ou seja, páginas web dinâmicas, né, que vão trazer informações. Você consegue com o JSF desenvolver página web com uma cara bem amigável, né? Um design bem amigável, certo? A gente tem também o JSP, que é uma outra API aí do Java EE também. Temos o Enterprise Java Beans, que você consegue criar classes, criar objetos, né, dentro do Java. Pode ser rodado, pode ser acessado remotamente, sem passar pelo meu navegador, tá? Você também consegue, dentro do Java EE, utilizar o JMS, que é para trocar mensagens entre aplicações, para trocar mensagens, vamos supor, vamos supor que eu tenho lá uma aplicação client e uma aplicação server, né? Então, a minha aplicação client, ela vai mandar uma requisição, uma mensagem, um XML, ele vai processar dentro do meu server e vai devolver aquele XML com uma outra informação. Imagine que eu mando o CPF e ele devolve um XML com o nome, o endereço, enfim. E a gente tem também, dentro do Java EE, aí, dentro do servidor de aplicações, na verdade, a gente tem os containers, que é onde serão rodados essas APIs. Por exemplo, lá dentro do meu container, do meu web container, eu rodo o meu JCF. Dentro do meu EJB container, eu vou rodar os meus EJBs. Dentro do meu container JMS, ele vai rodar lá a minha aplicação JMS, por exemplo, certo? A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Bom, vamos dar uma olhada aqui na camada de um servidor de aplicações. Imagine que você tem lá um servidor, pode ser ele físico ou virtual. Dentro desse servidor eu vou instalar um sistema operacional. O sistema operacional pode ser o Windows, Linux. No nosso caso a gente vai utilizar o Linux, porque é um sistema operacional utilizado por mais de 80% das empresas, certo? Dentro do meu sistema operacional eu vou instalar o meu servidor de aplicações. Pode ser um JBoss, pode ser um WebLogic. No nosso caso a gente vai instalar lá o WebSphere Application Server, que é o servidor de aplicações que a gente vai abordar, ok? E lá dentro do meu servidor de aplicações, ele vai criar, né, ele vai prover todo um ambiente para a gente rodar essas aplicações Java EE, tá certo? Então, dentro do meu servidor de aplicações, eu vou criar a minha Java Virtual Machine, e dentro dessa Java Virtual Machine, eu consigo rodar essa aplicação Java EE. Agora imagine o seguinte, imagine que eu criei uma aplicação, instalei lá um servidor de aplicações em cima do Linux e estou rodando lá dentro do meu servidor de aplicações, dentro da minha Java Virtual Machine, essa aplicação. Só que eu quero pegar essa aplicação e migrar para um servidor Windows. Eu consigo fazer isso? Também consigo. Então essa é uma das vantagens da gente utilizar o Java EE, né? Porque essa Java Virtual Machine aqui, ela consegue também rodar em vários tipos de sistemas operacionais. Tudo bem? Bom, indo um pouquinho mais adiante, imagine que você vai lá e digita no seu navegador uma página. Se essa página for uma página estática, né? A gente chama aquelas páginas que não processam informações, enfim, uma página bem simples na maioria das vezes. Essa requisição ela vai bater no HTTP Server, tá? Que é um outro componente que entra nessa topologia. O HTTP Server, se for uma página estática,
essa página vai ficar armazenada dentro desse HTTP Server. Ou seja, ele já vai responder para o navegador mostrando lá as informações no browser dessa página. Sei lá, uma imagem, um texto estático. Porém, se for uma página dinâmica, ele vai encaminhar essa requisição HTTP ou HTTPS, né, utilizando esse protocolo HTTP ou HTTPS, ele vai encaminhar essa requisição para o servidor de aplicações, tá? Se for uma página dinâmica, ele vai bater lá dentro do servidor de aplicações, no embedded de HTTP Server, ele vai encaminhar essa requisição para o Web Container. O Web Container vai processar o meu servlet, o meu JSP, o meu JSF. Lembra que a gente abordou no slide anterior? Ele vai processar esse cara e vai devolver a requisição para o embedded de HTTP Server, que devolve para o HTTP Server e que o HTTP Server devolve a requisição lá para o browser. O browser, como eu posso dizer, ele traduz isso numa página web e mostra a informação lá para o usuário, certo? Porém, imagine que a minha aplicação, ela tem que fazer uma consulta no banco de dados, tá? Então ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai sair a requisição do meu navegador, vai bater no HTTP Server, do HTTP Server bate dentro do embedded HTTP Server aqui dentro do servidor de aplicações já, tá? O embedded de HTTP Server encaminha lá aquela requisição para o Web Container. Aí o Web Container ele vai executar a minha página dinâmica, né? O meu JSP, o meu servlet, o meu JSF. Imagine que aquela requisição ele obrigue a trazer uma informação do banco de dados. Na maioria das vezes, para fazer essa transação com o banco de dados, os desenvolvedores eles criam o EJB. Esse EJB ele vai ser executado dentro do EJB Container. Aí ele vai processar a informação dentro do EJB Container, tá ok? O EJB Container, né, aquela classe Java, aquele objeto, ele vai buscar uma informação dentro do banco de dados, tá certo? Então, na maioria das vezes, se minha aplicação tem aí uma comunicação com o meu banco de dados, ele vai fazer um select lá no banco de dados, ele passa por esse EJB Container, tá? E como que funciona essa comunicação com o meu banco de dados? Eu tenho que criar um cara chamado Java Database Connection. Ou seja, é um componente que vai possibilitar a minha comunicação, a minha conexão com o banco de dados. Olha nessa imagem aqui que a gente tem outros containers dentro do servidor de aplicações. A gente vai abordar um pouco mais desses containers nos próximos slides, tá certo? Importante que fique bem claro na cabeça de vocês que dentro do meu servidor de aplicações eu tenho diversos containers responsáveis por tratar cada tipo de API. Ou seja, o meu Web Container ele vai executar o meu servlet, o meu JSP, o meu JSF. O meu JB Container ele vai executar os meus objetos, as minhas classes EJB, tá? O Enterprise Java Beans. Ele dá opções melhores de segurança, de controle de transação. E, basicamente, esse JB Container ele vai se comunicar, na maioria das vezes, com o banco de dados. Porém, eu tenho outras formas de comunicação também, tá? Que eu vou abordar um pouquinho mais à frente com vocês. Bom, esse outro slide aqui também é muito interessante. Imagine o seguinte, aqui a gente está falando da comunicação de um browser, né? Ou seja, aqui do Chrome, que é o que a gente está utilizando de exemplo, mandou a requisição para o HTTP Server, que mandou para o Embedded, que mandou para o Web Container. O Web Container, o JSP, o JSF, o Servlet, ele se comunica com outro objeto chamado EJB, o Enterprise Java Beans, que buscou a informação no banco de dados, trouxe a informação para o meu EJB Container, devolveu para o meu Web Container. Aquela página vai formatar a informação e vai apresentar, vai devolver a requisição para o Embedded, que devolve a requisição para o HTTP Server e que apresenta a informação no browser para o usuário. Então, legal a gente discutir sobre isso, porque fica bem claro para vocês, né, todo o caminho que essa requisição ela percorre, tá certo? Agora, imagine que eu não tenho um browser, imagine que eu tenho uma aplicação falando com outra aplicação. Isso é possível dentro do meu mundo Java EE? Isso é possível. Eu posso utilizar, por exemplo, Web Services. Eu posso ter um Web Service Client, né, uma aplicação client. Imagine o seguinte, que eu tenho que consultar um dado do Serasa. Então, eu tenho uma aplicação client, o meu Web Service Client vai mandar uma requisição para um servidor de aplicações, nesse caso utilizando o protocolo SOAP aí, tá?
ele manda essa requisição, e aí dentro desse servidor de aplicações eu vou ter rodando lá um web service. E esse aí, isso a gente chama de web service server, tá? É o cara que vai prover a informação. O que esse web service engine aqui faz? Ele vai executar o meu web service, ou seja, ele dá a opção de eu expor informações através do meu web service. Enfim, ele traz uma série de vantagens também. Então, isso é um outro container dentro do meu servidor de aplicações responsável por executar os meus web services, tá ok? E se eu tenho uma aplicação JMS Client, né, Java Message Service, ou seja, eu quero trocar mensagens. Então, eu posso ter um JMS Client que vai se comunicar diretamente com o meu Message Engine. Ou seja, eu não passo lá, não preciso de um navegador batendo no HTTP Server, nem nada disso. Eu posso ter um JMS Client que diretamente se comunica com esse container aqui, o Message Engine, e já traz a informação. Eu mando o XML com CPF, por exemplo, ele me devolve aquele XML com as informações de nome, endereço, enfim. Isso é uma das opções que a gente pode ter aí dentro do servidor de aplicações também. Eu tenho outros containers aqui, a gente colocou tudo junto, né? Mas na verdade são containers separados, responsável por segurança, responsável por replicação de dados, enfim. Então, cada container dentro do meu servidor de aplicações, ele é responsável por executar uma API do meu Java EE, tá certo? Legal também abordar que o EJB Container, imagine que eu tenho lá uma aplicação EJB. Eu consigo acessar os objetos dessa aplicação EJB através do browser, que vai bater no HTTP Server, que vai bater no Embedded, que vai bater no Web Container, que vai processar e vai trazer um objeto EJB? Não. Eu consigo também chamar esse objeto EJB Client direto, sem ter esse caminho aqui do navegador. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma aplicação lá, um Java Client, e eu preciso trazer um objeto de um outro local, né? Uma aplicação Java aí também. Então eu vou mandar a minha requisição, nesse caso aqui utilizando o protocolo RMI. Ele vai bater no JB Container. Aí imagine que aquele JB Container busque uma informação no banco de dados. O banco de dados responde para o JB Container e ele pega aquele objeto, né, aquela informação e repassa para a minha aplicação Java Client, certo? Então aqui a gente consegue ter de maneira bem simplista como funciona a estrutura do servidor de aplicações, para lá na frente, conforme a gente for criando os recursos, isso fique claro na cabeça de cada um. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.